Atos 7. E disse como sacerdote: porventura é isto assim? Ele disse: varões, irmãos e pais, ouviu o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus trouxe para esta terra em que habitais agora, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço, nenhum espaço de um pé, mas prometeu a sua descendente, prometeu que ele lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeira, a escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disto sairão e me servirão desse lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. Isaque e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Ele livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome, grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E, na segunda vez, foi José, conhecido por seus irmãos, e a linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar ao seu pai Jacó, e a toda seu pai Jacó, e a toda sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprará por certa soma de dinheiro. Os filhos de Amor, pai de Siquém, da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo que se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de fazê-los rejeitar as suas crianças, para não ficassem nesse tempo nessa Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai, e sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído para toda a ciência dos egípcios, e poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração a registrar seus irmãos, os filhos de Israel, e, vendo maltratado um deles
deles o defendeu e vingou o ofendido, matando os egípcios. E ele cuidava dos seus irmãos. Entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas não entenderam. E no dia seguinte, planejando eles, foi por eles visto que a paz, dizendo: varões, sois irmãos, porque vos agravais um ao outro. E ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a palavra fugiu. E a palavra fugiu Moisés. E esteve com um estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E, completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, o Monte Sinai, no deserto, Monte Sinai, numa chama de fogo, de um cerçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi disse ao Pai do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, e disse-lhe o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi os seus gemidos, a desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, a qual havia um legado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador para a mão do anjo que lhe apareceu no cerçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios da terra do Egito, e no Mar Vermelho, no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a eles ouvireis. Este é o que esteve contra a congregação do deserto, com o anjo lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o que recebemos palavras de vida para nos ladrar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro, oferecendo sacrifício ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito nos livros dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó cara de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela de do vosso Deus, Refã. Figuras que vós fizestes para adorar, transportar-vos-ei, pois para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenará aquele que disse a Moisés, que fizeste o segundo modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os de Davi,
que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar o tabernáculo para o Deus de Jacó. O Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais, a qual os profetas não perseguiram vossos pais, até mataram-se que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora, traidores e homicidas. Vós que rebestestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes, e ouvindo eles enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio de Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e é o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritam com a grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram uranes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram os olhos vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, em que invocam dizia ao Senhor Jesus: Recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu.